Olá, queridos amigos, boa tarde. Mais uma vez, com a graça de Jesus, nós podemos estar aqui todos juntos para continuarmos o nosso estudo do livro psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, A Caminho da Luz. E na semana passada, nas semanas anteriores, nós vimos as civilizações egípcias e a civilização da Índia. Então, para recordar um pouquinho, lá na civilização egípcia, a gente viu todo aquele culto que eles tinham com a morte, porque tinham a certeza da continuação da vida, e todo o adiantamento intelectual daquele povo do Egito. E na Índia, a gente também se depara, com um povo bastante religioso, e nós também nos deparamos com alguns espíritos que ali reencarnaram na Índia, que ainda conservavam todo aquele egoísmo no seu íntimo, e instituíram então as castas que dividiam a população da Índia. E dando continuidade no estudo, hoje nós vamos falar do capítulo 6, a família hindu-europeia. Então nós vamos ter agora a oportunidade de procurar entender um pouquinho, aprender como que foi formado então a civilização indo-europeia, E nós vamos ter algumas surpresas com o estudo desse capítulo, Hoje em dia a gente vê a Europa, todo mundo falando que a Europa é o primeiro mundo, que são países de primeiro mundo, mas nós vamos ver lá o que acontecia antes na Europa e quem foram os espíritos remanescentes para formarem a civilização indo-europeia. Então vamos lá. Item 1 é as migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos, regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã, procederam quase todas as correntes da raça branca que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Então já dá para a gente ter aí um breve relato de que esses espíritos degradados que foram formar a civilização indo-europeia eram espíritos revoltados. Eles não aceitavam o degredo lá de Capela. Então, eles demoraram muito mais tempo, muitos séculos a mais do que as civilizações egípcias e da Índia, para poderem se firmarem em um lugar. Então, eles ficavam vagando, tentando, procurando algum lugar que satisfizesse as vontades deles. E a gente, dando continuidade, nós vamos ver a ausência de notícias históricas. E por quê? A gente vai ver o porquê disso. Ora, um povo que vive andando para cima e para baixo, procurando algum local, ele não consegue fincar raízes. Um povo que não tem um culto a Deus, ele também não consegue deixar nada para a posteridade. Então vamos lá. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas
desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10.000 anos antes da vinda do Cristo. Não obstante, a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros, exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então, olha aí, sempre lembrando que todos esses povos, dessas civilizações que estamos falando, foram espíritos degredados de capela, né? Então a gente vê que os árias, que são esse povo que nós estamos estudando, que formaram a civilização europeia, dentre todos esses espíritos eram os mais inconformados, eram os mais revoltados. Por isso que a gente vê na história da formação da Europa, a gente não tem tanto registro de 10.000 anos antes de Jesus, ou seja, há 12.000 anos antes, né, de hoje. A gente não tem há 4.000 antes de Jesus, ou seja, 6.000 anos antes. E por quê? Porque eles não tinham e não mantinham as suas tradições. Lá no Egito, lembra? Toda aquela coisa do Egito, das pirâmides, né? Todo aquele avanço do Egito, eram tudo escrito em papiros, eram tudo colocado nas paredes, pintado nas paredes, né, das grandes pirâmides. Então isso ficou tudo pro futuro, tudo para nós, né? E na Índia a mesma coisa, mas como eles não cultivavam nenhuma religião, não tinham nenhum laço, então não passavam de geração para geração. Só lá na frente com os celtas é que então se começa, né, esse lado religioso falar um pouco mais alto e a gente começa então a ter informações, né, daquele tempo. A grande virtude dos árias europeus. Aí nós vamos ver mais uma vez a mão de Jesus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhe os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva,
elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. Então lembra lá na Índia? O que eles fizeram lá na Índia, né? Os aborígenes lá da Índia, quem são os aborígenes? Aqueles habitantes que já estavam no nosso planeta quando esses espíritos vieram de Capela. Então lá na Índia, o que eles fizeram? Eles pegaram esses aborígenes e fizeram como escravos. Eles eram o quê? Na casta, eles eram os párias, né? Eles eram aqueles que estavam lá no fundo do poço, né? A grande diferença da civilização ariana da Europa foi essa. Em vez deles fazerem isso com os aborígenes, não, eles se aliam aos aborígenes, aqueles selvagens, né? Tratam eles como iguais. Então aí já é um grande salto. Por quê? Ora, porque não tem uma escravização, né? Porque não tem uma separação de castas. Então vamos lá. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. Então, olha aí, minha gente, mais uma vez, o que acontece conosco, com a humanidade? Toda vez que desperta em nós um sentimento de posse, com ela rapidamente também vem o ciúme, a ambição e o egoísmo. E isso faz com que entremos em atrito, em guerras. Nós vemos isso até hoje. Muita gente fala que os americanos são tão bonzinhos, né? Eles vão lá intervir, foram intervir lá no Iraque, porque Saddam Hussein era um ditador. Não, eles foram intervir no Iraque porque tem petróleo. E o petróleo é o que gira o mundo, né? Então, ora, a gente tem diversos exemplos de guerras e mais guerras, e todas elas iniciaram-se com a ambição, né? Com o ciúme de outras nações, enfim. Então a gente vê que a civilização europeia, nesse período, começa bem aceitando os selvagens aborígenes, mas quando eles se agrupam e formam, né, os feudos e formam lá aquelas tribos, cada tribo tem um chefe. Aí uma tribo se destaca mais do que a outra, aquela que não se destacou quer atacar aquela que se destacou para dominar. Então a gente, né, já percebe o que aconteceu, né? O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões fixas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caráteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença que as árvores sagradas da natureza, doces revelações espirituais, caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões
povoou as terras da Grã-Bretanha, né, que hoje é a Inglaterra. A reencarnação de numerosos auxiliares do mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental envolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Então a gente vê que começa a ter então um progresso nesse período, né? Começa a ter um progresso e a gente vai vendo que cada povo vai indo por um caminho, né? Então agora os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. Viviam se degladiando, lutando, né? A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga, justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Então a gente vê, no tópico anterior e nesse tópico, a gente vê que tem ali, né, o trabalho de Jesus, as mãos de Jesus, enviando, né, emissários do plano maior, ou seja, espíritos mais avançados e iluminados, reencarnando, voltando para a Terra, no meio desses povos, para poder fazer com que esses povos avançassem, assim como é ainda hoje. O nosso planeta não está passando por um momento de transição planetária. Nós não estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, estamos passando a ser um planeta regenerador. É óbvio que muitos e muitos espíritos evoluídos também estão voltando para a Terra, para dar esse impulso, né? Nós já tivemos grandes aí. Allan Kardec, Chico Xavier, o nosso Divaldo que está com nós, Bezerra de Menezes, Caiba Chútil e por aí tantos mais, né? Que estão vindo para fazer essa transformação do nosso planeta, né? Então a gente vê também que ainda continua, mesmo esses espíritos reencarnando, entre eles, ainda continuam os embates ferozes, né? Ainda continuam os embates ferozes naquela época. Mas que o objetivo é a fraternidade geral, e o Cristo vai, então, trabalhando para isso. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos, né? Então a gente viu, quando a gente viu lá que falou do povo da Grécia, né? Então, lembra quando a gente estudou lá na escola,
né? Sobre a civilização grega, né? A gente guardou, a gente sempre guarda na memória algumas músicas aí, tem uma do querido Chico Buarque, né, que fala Mulheres de Atenas, né? Então a gente sempre lembra dos filmes que a gente assiste. E lá na Grécia, quando a gente estuda a Grécia, a gente via as bibliotecas que existiam na Grécia, né? Toda aquela veia voltada para as artes, né? Para o teatro, para a poesia, para a canção, enfim. A gente, a gente conhece muito pouca coisa. Do muito que conhecemos, ainda é muito pouco, porque muito foi perdido, muito foi destruído nas guerras, nas conquistas, né? A gente vai lá buscar na história e a gente vê o quanto, né, o Império Romano queimou e destruiu, né, do, para deixar para nós esses registros, né, para o futuro, que foi perdido durante todas essas guerras, né? Então a gente vê que mesmo ali, essa raça, né, os arianos, que formaram lá a Europa, mesmo eles tendo começado lá de uma maneira muito errada, muito revoltados, eles vão se agrupando, eles vão aprendendo, né, com os seus erros, com as guerras, e vão deixar para nós aí, né, o quê? A liberdade do pensamento, né? Eles vão deixar muitas coisas aí mais para frente, para que as outras civilizações, os outros povos que viriam, pudessem aproveitar, né? E nós vamos terminando esse tópico com as advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto. Nos tempos que correm as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio, né? Então a gente vê o que eles queriam. Eles tinham aquela vontade até insana de querer trazer ali para agora o que eles perderam lá de Capela, né? Então eles queriam de qualquer forma ter um mundo tão lindo como o de Capela para eles poderem habitar e também confraternizar com aquele povo selvagem que eles então aceitaram, trouxeram para eles, né? Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir, né? Então, olha aí. Esse trecho, as advertências do Cristo, fica muito claro, né? Olha aí, o que faltou para eles lá no começo? Os valores religiosos, né? Os valores espirituais. Mas o Cristo, nessas dolorosas transições desse povo, foi enviando seus emissários, e esses emissários, então, foram trabalhando, né, para o avanço, para o progresso, né, dessa civilização, que mais tarde ia ser uma semente, né, como Cristo diz, como uma semente nova para a civilização do porvir, né? Então, essa aqui é o capítulo 6, nós estudamos a civilização indo-europeia. Então, a gente vê, quando a gente fala em Europa, quando a gente vê alguns filmes da era lá medieval, que já é bem mais para frente do que essa era que nós estamos falando, né? A gente sempre vê que foi sempre com muita luta, né? Eram sempre guerras, e guerras sangrentas, né?
eram carnificinas, né? Que eram aquelas guerras com lanças, com flechas, com espadas, né? E a gente vê aquele horror todo em alguns filmes aí. Eu nem gosto muito de ver filme desse jeito aí, porque parece mais um, um filme de açougue do que outra coisa, né? Ora, mas a gente estudando os povos, nós estamos tendo a oportunidade de compreender como que nós chegamos até aqui, né? Nós vamos aí compreender como nós vamos chegar até o Cristo, né? Nós vamos compreender como nós vamos chegar em Moisés, como nós vamos chegar em Jesus e como nós vamos chegar nos dias atuais, né? Isso é muito importante. Na semana que vem, no capítulo 7, nós vamos estudar o povo de Israel, né? Então nós vamos estudar lá o povo de Israel, né? A gente vai ver os hebreus, né? De que orbe de capela que eles eram, o que eles trouxeram para nós. Eles eram também espíritos revoltados, eles já eram os espíritos mais voltados à religião, né? Então nós vamos continuar estudando tudo isso. É muito importante, já falei outras vezes, nesse momento de pandemia, onde estamos afastados das nossas queridas casas espíritas, que são os nossos lares de luz, eu gosto sempre de falar isso, a nossa seara Obreiros do Senhor continua lá com alguns companheiros trabalhando na distribuição de cestas, né? Mas a casa está fechada, obviamente, porque nós não podemos contrariar nada e temos mesmo realmente que ficarmos dentro de casa, né? Então, esses nossos lares de luzes estando fechados, os nossos lares, a nossa casa, ela também é um lar de luz. E nós temos que continuar os nossos estudos, nós temos que aproveitar esse tempo para orarmos, para vibrarmos pelos nossos irmãos, por todas aquelas pessoas que se encontram doentes e principalmente, todo dia, gente, 18 horas, vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma mentalização de luz ao redor do nosso planeta. Os nossos amigos espirituais, os trabalhadores do Cristo, que se encontram trabalhando na espiritualidade, eles têm muito trabalho com esse enorme número de espíritos que estão desencarnando e retornando para o mundo espiritual. Então nós imaginemos aí que para cada espírito que desencarna, são necessários pelo menos 2, né? Espíritos lá do plano espiritual para poder recolhê-los, ou mais, né? Então a gente vê o tamanho do problema, né? Então nós precisamos nos manter sempre unidos, fortalecendo e refortalecendo os nossos laços de amizade, não é porque estamos longe da casa espírita, do nosso trabalho ou dos nossos familiares, que vamos deixar que esses laços de amizade se enfraqueçam. Pelo contrário, vamos sempre procurar saber como todos eles estão, vamos conversando, vamos orando juntos, para que nós possamos contribuir com as nossas orações e com as nossas boas vibrações, para que possamos sair logo disso, né? Contribuir com um plano maior. A Terra, ela está envolvida por uma energia muito negativa e nós precisamos renovar essa energia com os nossos pensamentos positivos. Nós precisamos. Nós estamos num mundo maravilhoso. Apesar do que estamos passando, por esta pandemia, de estarmos vendo tanto sofrimento, nós sabemos e estamos estudando, por isso é importante o estudo desse livro, que a gente percebe que foram através de grandes lutas e de grandes abalos que nós conseguimos continuar a nossa elevação espiritual. Esse evangelho de hoje é dedicado ao nosso queridíssimo amigo Chico, o tio Chico, Francisco Ripari, o nosso querido tio Chico, que tanto trabalha lá na Seara, que está sempre trabalhando com a gente nas noites de terça-feira, está trabalhando nas noites de sexta-feira, nas sextas-feiras de cura, que está lá todo sábado de manhã preparando o café para levar para os moradores de rua, depois volta para preparar, ajudar a preparar lá as refeições das crianças que a casa assiste. O nosso querido tio Chico encontra-se internado no hospital
Cachoeirinha e nós pedimos muitas vibrações para ele. Ele se encontra bem, a sua filha Pamela nos deu notícia, a Rita, sua esposa, também está com Covid e já está se recuperando, vamos orar também pela Rita. Então, esse evangelho é dedicado a você, Chico, a você, Rita, meus queridos, fiquem com Deus, Jesus está cuidando de tudo, vai dar tudo certo e logo estaremos todos reunidos, mais uma vez, lá na Seara. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Que Jesus nos abençoe.